Nesse domingo eu quero falar um pouquinho de Riva. Sim, mais uma empresa fazendo IPO na Bolsa de Valores em meio a toda essa crise e essa pandemia. Eu digo que essas empresas realmente são corajosas nesse momento. Então hoje eu quero responder as diversas perguntas que muitos de vocês me mandaram lá no direct do Instagram, perguntando se valia a pena ou não entrar nesse IPO. Então hoje eu vou trazer essa resposta para vocês. Então me acompanhem até o final do vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like de vocês para eu entender que esse conteúdo está sendo relevante também, beleza? Vamos começar falando então, gente, sobre a Riva em si. Por quê? Ela é uma empresa do setor imobiliário, da construção civil, e ela pertence aí basicamente 100% à Direcional, que já é uma empresa que está listada na nossa Bolsa de Valores, que é uma empresa líquida e que inclusive tem aí umas projeções um tanto quanto interessantes quando a gente fala de dividendos, mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, né? Mas então vamos lá, a Riva pertence então à Direcional e ela atua com o mercado de média renda, que a gente chama, que é a galera que recebe entre 4 e 10 mil reais e tem uma busca aí por imóveis entre 190 e 600 mil reais. Ela atua aí em alguns estados, tá? A gente sendo Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas e também o Distrito Federal. Ela tem um banco de terrenos com mais de 29 projetos e 21 mil unidades, sendo que o VGV dela, que é o valor geral de vendas, chega aí a 5,9 milhões de reais. E a Riva, gente, ela é uma construtora que ela trabalha de maneira verticalizada, ou seja, ela atua desde a incorporação até a construção desses imóveis, sendo que parte dessa construção é feita de maneira industrializada, muitas vezes com pré-moldados e tudo mais. Então ela consegue ter um padrão aí de qualidade ok e também com custos reduzidos. E isso, gente, é basicamente o que a Riva faz, como ela funciona, aonde ela atua, a quem se destina. Mas a gente precisa falar um pouquinho sobre a parte financeira. Sim, antes de fazer qualquer investimento, a gente precisa fazer tanto análise qualitativa como a quantitativa, né? Então, quando a gente fala da Riva, ela é uma empresa que ela é pouco endividada. Quando a gente olha aquele indicador da dívida líquida pelo patrimônio líquido, ele não chega a ser maior do que 3, 4%, para ser mais exato, 3,3% do patrimônio líquido é comprometido com as dívidas da empresa e ela também tem entregue, sim, lucro nos últimos anos. Então, quando a gente fala de 2018, ela entregou um lucro de 11 milhões. Quando a gente fala de 2019, esse lucro subiu para 46 milhões. E aí tem sim, inclusive, projeções de lucros futuros. E quem fez isso pra gente foi justamente o pessoal da Levante. Tanto que eu vou deixar o relatório aqui na descrição, gente, porque tem muitos outros dados sobre o setor imobiliário atual, que é interessante todo mundo se atentar, né, ao que está acontecendo no meio de toda essa crise, mas também da própria Riva, com a recomendação e tudo mais. Então, gente, qual que é a projeção de lucro deles? Que em 2020, esse lucro cresça, sim, um pouco e chegue a 63 milhões, que em 2021 esse lucro suba muito mais, para 126 milhões e que 2022, então, ela apresente um lucro de 240 milhões de reais. Tudo isso, gente, estimando essa questão de lucro e tudo mais, a gente consegue também estimar um retorno. Então, o que o pessoal da Levante estima é que o ROI dela, que é um indicador muito importante que a gente analisa antes de fazer os nossos investimentos, fica em torno de 15 e 16%. E beleza, gente, eu acho que esses são os principais dados financeiros que eu queria compartilhar com vocês, mas para quem já baixou o relatório aí, para quem já tá dando uma olhadinha nesse momento, tá vendo que tem muito mais coisas detalhadas. Então, se você realmente tem interesse em estudar um pouquinho mais a empresa, segue aí na sua leitura que é bem importante. Agora, o que muita gente tá perguntando é, beleza, ela tá fazendo IPO pra quê? Vale a pena a gente entrar nesse IPO? Então, vamos lá. Ela tá fazendo esse IPO, gente, e ela vai ofertar 58 milhões de ações no mínimo, tá? Ela pode aí fazer alguns outros lotes, aumentar a oferta de ações dependendo da demanda que tenha pelos papéis dela. Mas ela tá ofertando esses papéis, esse processo de IPO tá acontecendo desde o dia 24 de junho e vai agora até o dia 9 de julho, então quem quiser participar tem que fazer antes do dia 9 de julho e o valor mínimo para reserva é aquele de praxe, tá? No mínimo 3 mil reais para você começar a entrar neste IPO, né? De qualquer maneira, o
dinheiro que ela levantar com esse IPO, ela tem duas coisas principais que ela quer destinar essa grana. Uma, claro, para novos empreendimentos e outra para uma cisão com a Direcional. Então, fazendo a compra aí de terrenos no valor de 303 milhões de reais, um pouquinho mais do que isso. A cisão, gente, é como se fosse uma transferência de patrimônio, né? E como a gente sabe que a Direcional, então, ela detém 100% da Riva, é possível fazer isso nesse momento também. E aí o que muitos perguntam é, vale a pena entrar no IPO de Riva? E aqui eu já antecipo e afirmo a recomendação do pessoal da Levante, que é que não vale a pena entrar no IPO de Riva, mas para quem já baixou o relatório, como eu falei para vocês antes, vocês já estão vendo qual que é a indicação da ação para comprar no lugar de Riva nesse momento. Mas por que então a gente acha que não vale a pena entrar neste IPO nesse momento? Bom, vamos começar falando sobre os principais aspectos de preço, né? A estimativa é que o PVPA dela, né, que é o preço pelo valor patrimonial por ação, fica em torno de 1,5 vezes, sendo que tem sim algumas outras empresas no mercado, inclusive a Direcional, com indicadores muito próximos a isso, e inclusive quando fala, por exemplo, de dividendos, a própria Direcional aí, ela tem uma estimativa de 12% de dividend yield aí para os próximos períodos. Então, olhando esse indicador de preço e entendendo que tem outras empresas na Bolsa de Valores com indicadores muito semelhantes e já são empresas com um maior histórico no mercado e tudo mais, que são mais líquidas, esse é um dos motivos. O outro ponto, gente, é justamente esse momento de crise que a gente está vivendo. Então, quando a gente fala desse momento de crise, juros baixos e tudo mais, existem alguns setores ou algumas classes de ativos que elas podem sofrer mais e sofrer menos. Então a gente sabe que os imóveis de alta renda, muitas vezes eles sofrem menos do que as outras classes, mas que também uma taxa de juros muito mais baixa, ela tende a favorecer muito mais aqueles imóveis de baixa renda, né? Que é o Minha Casa Minha Vida e tudo mais. Então ficam com juros realmente bem reduzidos. Mas ainda assim a gente tem que entender que nós estamos passando aí por um momento de crise, de pandemia e tudo mais. Então seria um tanto quanto arriscado entrar neste IPO neste momento. Bom, gente, eu acho que esses realmente eram os principais motivos do porquê o pessoal da Levante não recomenda entrar nesse IPO de Riva e que eu também não vou entrar. Mas eu recomendo que, se você tem interesse em talvez investir nesse setor de construção civil, nesse setor imobiliário, que você realmente dê uma olhadinha nessa indicação alternativa à Riva que eles deixaram aqui no relatório, principalmente se você está pensando nessa questão de dividendos e tudo mais, porque eu acho que pode ser bem interessante. Beleza, minha gente? Outra coisa que muita gente pede é se para as assinaturas da Levante tem algum desconto, se eu tenho algum cupom de desconto, e sim, tem cupom de desconto, gente, que é este daqui que tá na tela para vocês, e eu também vou estar deixando ele aqui na descrição, caso vocês queiram acessar e dar uma olhadinha nas outras assinaturas que eles têm também, beleza? Mas agora, gente, dito tudo isso, me digam se vocês aí têm interesse em alguma ação da construção civil que não a Riva, ou se vocês já têm alguma na carteira. Então escreva aqui nos comentários que eu quero saber, e eu vejo vocês então nos próximos vídeos dessa semana aqui no canal, beleza? Um beijo no coração de todo mundo, um bom domingo, façam excelentes investimentos essa semana.